Boa tarde, galera. Um ótimo domingo a todos que vão chegar aí na live, vão ver depois essa live. Sejam bem-vindos à live de número 14 do Projeto Cultural Culture Flashback Brasil e também do projeto de expansão de projetos culturais Nação Flashback Brasil, né? Para quem não sabe, a gente tem uma sequência de projetos, né? Para expansão propriamente das culturas urbanas e também especialmente, né, para a expansão da cultura de recordar, chamada popularmente no Brasil de flashback, né? Nos Estados Unidos é chamada de culture oldies, né, que é antigos, né? Ou para quem participa ali do estilo de vida, pode usar a gíria das antigas, né? Na Argentina a cultura se chama retrocapu, né, que era um estilo musical antigo, né, coletâneo de músicas. Assim como no Brasil, né, aqui no sul, né, pelo menos Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul aqui, esses estados do sul, nós falamos muito o que a gente recebeu, né, nas décadas de 80 e 90, que era a discografia da Eurodisco, né, que poucos DJs sabem do Brasil, né, e a maioria dos colecionadores vão saber. Os DJs antigos sabem, né, que na verdade o nome real era Ítalo Disco, né, era Ítalo Disco. Esses dias um cara me perguntou, mas na verdade é Eurodisco, não é Ítalo Disco. Eu falei, não, existe os dois, só que o que aconteceu? Na época, né, lá nos anos 80, como o Brasil é um país de terceiro mundo, né, menos desenvolvido, primeiro nasce lá nos Estados Unidos, nos países primeiro mundo, para depois vir para cá, né, toda a culturalização, né. Um exemplo que a gente tem é os próprios bip, smartphones, celulares nem era smart na época, né, nem era de tela, de touch, né, touchscreen, toque, era só no botãozinho, os motorelão, os tijolão, né, que se caísse no chão dava uma catástrofe nuclear que nas outras. Então, tipo assim, como o Brasil é um país de terceiro mundo, fala galera, seja bem-vindo, Lucas Castilho, Lucão, Rony Moura, forte abraço, Rony, Daniel, vamos ver, tinha alguém ali pra cima, o Arilson lá do estado do Ceará, que legal, Santa Catarina, Cascavel. Daniel de Oliveira, você é da onde? Show de bola. Sim, existe os dois estilos, isso mesmo. Existe o estilo ítalo e o estilo euro. Porém, a história, né, prova que a Ítalo Disco, né, foi iniciada após o funk, né, por um produtor que é o pai da música eletrônica, chamado Giorgio Moroder, né? Giorgio Moroder junto com Dana Summer, né, eles pegaram e levantaram ali, junto com mais um produtor ali, o estilo Ítalo Disco, né? Como que aconteceu isso? Giorgio Moroder veio morar na Alemanha, né? E na Alemanha, como a Alemanha ali, ela tinha era uma grande precursora, né, da cultura musical da época, né? Ali tinha bons equipamentos, boas técnicas, bons produtores musicais. Então era um baita de um polo musical ali, né? A Alemanha veio a ser nos anos 80. Na verdade, eu tô falando aqui de 70, né, para 80, né? Vamos voltar um pouquinho. Então, como que surgiu, né? Primeiro eu vou explicar lá do comecinho pra vocês entenderem. Era blues, né? Blues, jazz, soul, funk 70, o qual eu vou falar daqui a pouco, né? Essa live é exclusivamente para falar sobre a cultura funk. Porém, antes eu preciso falar do que veio antes e também, né, vou falar um pouquinho sobre a Ítalo Eurodisco aqui pra vocês entenderem como que é no sul aqui, né? Tem uma galera de São Paulo, de Ceará e de cima, né? Então vou explicar um pouco de como a culturalização musical veio, né, da música eletrônica, né, que a gente fala que é o flashback, pro sul aqui, né. Então o que aconteceu ali? Historicamente eu estava pesquisando e Giorgio Moroder, né, ele veio da Itália, um italiano, produtor musical, veio morar da Itália, veio morar na Alemanha. Ali ele
virou produtor musical e produziu vários nomes, né, da cultura pop também, né, depois, mas da cultura do próprio soul funk que passava, né, que vinha em próxima introdução chamada Italo Disco, né? Então era o disco estilo italiano, né? Italo Disco é a mesma coisa que você falar, eu curto o estilo dos italianos, né? Vamos dizer assim no popular. O que aconteceu? Isso era 7.2, tá? Antes da própria cultura hip hop, né? A cultura hip hop já estava em ascensão, mas é 7.3 que a cultura hip hop foi fundada, né? E oficializada ali junto com Kool Herc, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash, dentre outros nomes fortes da música, da cultura hip hop, né? International. Daí o que aconteceu, galera? A partir daí, toda essa questão do próprio soul funk, né? Que vinha, né? Para quem não sabe, o soul funk, né? Não é nem o próprio funk, mas o soul funk, né? Aquela mistura, né? De 50 para 60 que trouxe toda a culturalização dos passinhos, dos dito passinhos, né? Onde a gente viu pela primeira vez os passinhos, que nasceu na cultura norte-americana, né, com os negros, né, com os afrodescendentes. Então o que acontece? A partir dali, nós podemos ver... Aí, isso mesmo, Daniel de Oliveira, tá certinho, ó. Começou ali com o próprio George Moroder, isso mesmo. Então ele expandiu com uma norte-americana chamada Donna Summer, né? A Donna Summer, né, que tem vários clássicos, né? Our Love, Deixa ela tentando sonzeira, né? E o que acontece? Ela pegou e ele conseguiu expandir uma baita de uma cantora. Ela tinha um vozeirão, né? Ela tinha um vozeirão maravilhoso. Eu tava vendo até na história dela, né? Que o George Moroder ficava de cara. Os produtores dela falavam, caramba, tipo... Não precisava de treino com ela. Porque ela chegava e falava, não, só me dá o papel aqui que eu faço. Era um talento, era um dom. Não era assim, eu tenho que treinar milhares de vezes para ser boa. Não, ela pegava e falava, dá essa música aqui. E começava a cantar e saía. Gravava uma, duas vezes e já lançava o disco, entendeu? Não era um negócio, então era dom, era talento. Era para ser, né? Era para ser George Moroder, Donna Summer, dentre outros que nasceram naquela época também, né? Eles influenciaram vários outros, né? Assim surge depois Savage, Don't Cry Tonight, né? Only You, né? Então o próprio Savage, daquela Don't Let Me Go, Don't Cry Tonight. Então são vários caras top, né? Topzera mesmo da música Italo Eurodisco, né? O que acontece? Agora eu vou explicar sobre a Eurodisco. O que aconteceu? Como um italiano estava morando na Alemanha, né? Ele readaptou, né, o estilo e criou um estilo próprio, né? Mais eletronizado, né? Chamado estilo italiano, né? Passou a ser chamado de Italo Disco, né? Então ele usou sintetizadores eletrônicos, né? Fala Cláudio Palotina, Simone Franco, forte abraço. O Rony Moro tava falando ali de Floripa, forte abraço, isso aí. E o que acontece? Exatamente, Daniel, a Donna Summer, né, a madrinha do Mike. Então, tipo assim, é só gente, né, do alto padrão musical, né? Os caras não precisavam... É igual o James Brown, ele não precisava treinar. Os caras iam lá e tinha talento, tinha dom, né? Não adianta, né? Você pode até treinar e ser bom no que você faz, né? Mas a pessoa que tem um talento, ela sempre vai estar, tipo, num patamar. Por quê? Porque ela nasceu com dom, ela nasceu com talento. Isso é um fato, né? Entendeu? Você pode treinar, pode fazer 10 faculdades, mas tem um carinha ali, um catador de papelão, que ele tem um dom, um talento, ele tem uma pronúncia, uma hermenêutica melhor que você, sabe falar, sabe lidar, sabe vender. Então não adianta, o cara que tem o dom, todo mundo aqui sabe, né? É igual o passinho, né? Eu vejo uns caras que eles treinam, tem 20 anos de passinho. Chega um pivetinho de 12 anos aí, o cara apavora. Ele olha duas vezes o passinho e já faz inteiro, passinho de minutos. Falei, caramba, como é que pode, né? Que mente, que estilo que o cara dança, né? O próprio Pedrinho ali, né? Vou usar o exemplo do Pedrinho, né? O menino deve estar com 8, 9 anos, né? O Denis Chagas, né? Daqui a pouco ele chega aí na live. Que é ele de Ribeirão Preto, São Paulo, né? Quem não conhece, galera, pesquisa aí. Pedrinho do Flashback. Cara, o Piazinho apavora, mano. Que estilo. Nossa, eu pago um pau o Piazinho. Nossa, show de bola. Nossa, isso faz a gente se sentir mais feliz ainda, né? Então, voltando ali, né? O que acontece? Então, é iniciado ali o estilo Italo Disco com George Moroder. Porém, isso mesmo, Daniel, ele não registrou isso aí. Não registrou e o que acontece? Veio alguém, a Zix, né? Alemã, e
registrou isso aí, né? E daí o que acontece? A Zix é uma gravadora alemã, isso mesmo, e ela pegou e registrou isso aí. E ela começou a expandir, não como o Italo Disco na época, né? O que foi expandido o que se manteve entre ali a área da Alemanha e da Itália, né? Era Italo Disco. Porém, pro Brasil, foi unido um pouquinho de música de cada continente, né? Então, um pouquinho de música do México, um pouquinho de música do Brasil, um pouco de música americana, um pouco de música italiana, alemã, francesa. Um exemplo é Voyage Voyage, Desireli, né? Um lugar do l'océan, um voyage voyage. Então, tipo, o que acontece? Foi juntado vários estilos e foi trazido, né? Houve em... a Italo Disco se estabelece de 7-2, quando ele estava ali, George Moroder, Dana Summer, expandindo esse estilo, né? Que era eletronizado, pai da música eletrônica, George Moroder, junto com Dana Summer, né? Que era que canta Breakaway, né? You break away. Então, tipo assim, sonzeira, muito. A Dana Summer é um espetáculo, é só sucesso, né? Ela conseguiu tá na parada há mais de 10 anos direto, né? Das paradas número 1, né? Ela conseguiu, parece ter 10 hits direto no top 10. Ela tinha os 10, entendeu? Ela chegou um tempo que tinha 10. Ela, Michael Jackson, são tipo os top, né, mano? Da música, né? Pop, Italo, Euro. O que acontece? Como essa expansão veio pro Brasil, né? A gente não tinha muito essa culturalização italiana, né? No Brasil, a culturalização dos descendentes, né? Pós Segunda Guerra Mundial, eram mais alemães aqui no Brasil, né? Não sei se vocês sabem dessa, como se diz, desse fato, né? Dessa curiosidade. Então, no Brasil, o que veio? Os alemães, eles não trouxeram a Italo Disco, eles mandaram pra cá, né? Os caras que vinham, mandavam as fitas, os discos, com o nome de Collection Eurodisco, né? Que são as coleções das músicas da Europa toda, né? Entendeu? Então, eles não quiseram... Segundo o que eu li e traduzi lá, né? Muita gente nos comentários falando, né? Caras das antigas falando, né? Produtores musicais, cantores não falando, né? Nos próprios artigos culturais, né? Retrô, ali da Rússia, da Alemanha, da Itália e do continente americano também. Eu tava vendo ali que todas essas matérias falam a mesma coisa, né? Que o alemão, na época, ele não deu braço a torcer, não quis falar, é um disco italiano saindo da Alemanha. Vamos colocar, não... Germany Disc, né, que seria disco alemão, né? Porque eles também não criaram. Então vamos colocar Eurodisco, entendeu? Daí veio pro Brasil com as capas nas fitas cassetes de o melhor da Eurodisco, né? Podem perceber, né? Eurodisco Collection, né? Mas, na verdade, quem criou esse estilo? George Moroder, um italiano que colocou o nome de Italo Disco, né? Popularizou como Italo Disco. Né? Porém, a Zix Corporation, né, que é ZYX ali que o Daniel comentou, ela pegou e fez o quê? Ela pegou e registrou isso aí como uma empresa, né, uma fábrica de vinil, né? Ela era mesmo uma empresa, né, como se diz ali, uma produtora musical, né? E ela lançava os discos, né? Então ela tinha muito poder aquisitivo, muita influência, né? E lançou como Eurodisco. Os alemães vieram pro sul aqui mesmo, Santa Catarina, eu sou do Paraná, sou de Cascavel, Rio Grande do Sul. Os discos vinham porque a maioria dos descendentes aqui são alemães, né, no Brasil. E pelo menos no sul aqui a gente pode ver que a maioria de origem alemã. Nos Estados Unidos, quero dizer, na Argentina, a culturalização veio mais através dos italianos, né? Pode ver que na Argentina tem mais italiano do que alemão. No Brasil tem mais alemão do que na Argentina. Então o que acontece? Na época pós Segunda Guerra Mundial ali, né? Veio mais descendentes italianos para a Argentina. O que acontece? Então se expandiu ali o estilo musical chamado Italo Disco. Vocês podem ver que o estilo de dançar do argentino, dos países aqui da América Latina, né? Fora o Brasil, né? Que seria ali o Peru, Chile, Bolívia, Argentina, esses 4 países, e o próprio México, né? Que é lá em cima, ó, 5 países que são fortes demais no estilo musical da Italo Disco. E eles também ainda dançam os passinhos, como a gente. Porém, os passinhos modificados, né? São os passinhos... Eles dançavam mais
uma pessoa ou duas, pode ver, né? Agora, do ano passado, que tá surgindo mais grupos, né? Eu vejo. Porque antes não era tantos grupos, né? A partir dos anos 80, né? Que teve a expansão, anos 90 começou a diminuir, veio a Eurodance, né? Que a gente chama, né? Mas nos países aqui, para nós, é Eurodance. Aqui na Argentina é Italodance, entendeu? Então modifica, entendeu? Isso aí. Um exemplo, esses dias um cara me falou, um DJ antigo ainda, ele me falou assim: Tiagueira, mas esse negócio de Italodisco não existe. Quem manda, quem criou, tudo é Eurodisco. Daí eu falei, cara, vou te dar um exemplo. Né? Mais uma prova para você. Pesquisa aí sobre Italodisco. Existe a New Eurodisco? Não. Né? Até colocaram alguns CDs, eu vi escrito New Eurodisco, mas não, é New Italodisco. Né? É um estilo musical isso aí. É um gênero musical a partir de 2007 que se expandiu forte, né? Que teve a explosão. A própria Maia é um New Italodisco, aquela Sensations. All we wanted is my dream, your reconciliation tonight. Ó, não cantei errado aqui, mas, né? Só pra vocês entenderem, né? É assim, essa música, né? Que é um fenômeno, um show, estourou, né? No Brasil e no mundo, né? Tocando até nas rádios americanas, tava vendo. Então, tipo, o que acontece? É uma New Italo Disco, né? Então é um estilo musical de 62, né? De 72 a 84, né? Que a Italo Disco é até 84. Em 85 se expande vários nomes, como Blues System, junto com, que é o Dieter Bohlen ali, né? Junto com o Thomas Anders, com a banda, uma dupla chamada Modern Talk, né? Tempos Modernos. Na mesma época se expande, né? Porque já vinha, né? Desde 70, uma banda famosa chamada Boney M, né? Boney M, Modern Talk, né? Que o próprio Blues System, né? O Dieter Bohlen, o polaquinho, né? Cabelo loiro lá. Ele até namorou a Sissy Cat, foi até produtor musical dela, né? E a Sissy Cat é uma top cantora também. Super expandiu ela, né? Com o talento dele, né? Era um ótimo, né? O cara criava cada base, né? E o produtor deles também. E o que acontece? Até o Dieter Bohlen namorou, né? A Sissy Cat, né? Não sei se sabe também desse detalhe aí. E ela é um vozeirão, aquela mulher, né? Não sei se vocês conhecem. Aquela canta I can lose my heart tonight. Ou aquela Be my Então ela tem muito sonzeiro top, né? A própria Sissy Cat, né? Então essas pessoas tiveram ótimos produtores musicais, por isso que se expandiram. Então o que eu quero falar, em 85 até 89 se expande a Eurodisco que a gente fala. Daí sim se expande a Eurodisco, né? Então no sul aqui, esses tempos eu tava falando com o pessoal ali de São Paulo, né? Eles não conheciam quem era o Francesco Napoli, né? Que é Italo Eurodisco, né? Então surgiu outros nomes que eles pegaram, são da Italo Disco, né? São italianos de verdade, tipo o próprio Francesco Napoli, né? Que canta Bala Bala, né? Ou Marina, Marina, né? Então o que acontece? Esses caras, eles pegaram e os discos deles vieram pro Brasil como Eurodisco, né? Também. Mas são Italo Disco puro. O cara é italiano, canta Italo Disco, toda a base, toda a composição é da Italo Disco, porém os caras pegam e falam: ah, eu não, que nem diz outro, eu não, é Eurodisco, não, é a prova total que é Italo Disco, né, os caras, só que, né, é o estilo, né, o estilo italiano, mas não, né, entendeu? Os caras têm que colocar que é Eurodisco por causa do... Eu li que era orgulho, né, orgulho da época dos produtores alemães, né? Ó a treta aí, né? Pode pesquisar, quem for quiser, pode pesquisar sobre a história aí, né? Então, você vai ver a Eurodisco, vai falar assim, a Eurodisco, né? Pra vocês terem uma ideia, tem artigos que falam que a Italo Disco nasceu do Eurodisco, né? Ó o desencontro, né? Cultural aí, né? Histórico. Bem complicado, assim, né? Um exemplo, agora vamos chegar ao ponto que eu quero chegar agora, né? Beleza, então vocês souberam o que era, né? Conhecerem o que era, né? Blues, jazz, soul, funk 70, né? Que é o verdadeiro funk, né? De James Brown, também de Marvin Parker, né? Depois vem Italo Disco, George Moroder, expansão da Eurodisco, né? Daí sim veio Eurodisco, né? Igual a Daniel ali falou, existe sim os dois, existe, né? Sim, o Francesco Napoli veio em Santa Catarina, não lembro a cidade, ele foi em Joinville, né?
Daniel de Oliveira, ele veio aí, o Francesco Napoli. O Francesco Napoli é amigão meu aí, volte meio, converso com ele aí. E ele sempre marca eu ali, comenta, curte as coisas da página aqui, né? Super gente boa ele. Inclusive, tem uma camiseta da Cultura e quando ele vier pro Brasil de novo, eu vou enviar pra ele, né? Vou entregar pessoalmente pra ele autografar aí, né? Vou levar uma pra ele autografar pra mim, os vinil, né, que eu tenho do Francesco, e dar uma de presente da Cultura pra ele, né? Uma ótima referência cultural aí no Brasil, né? Quem nunca dançou os passinhos flashback ao som de bala bala, né? Então, o que acontece, né? Então é blues, jazz, soul, funk, ítalo, eurodisco, dance music 90, que é toda a expansão da Eurodance, ou Italo Dance 90, né? Que veio vários subgêneros, né? House, né? Electro House. Então é muita culturalização musical nova, né? Com um beat mais acelerado, né? Com uma velocidade mais acelerada nos anos 90. Que a gente fala, né? Que é a Eurodance 90, popularmente, né? Que já era a música mais dance, mais balada, mais dançante, mais agitada, né? Um RPM mais rápido, né? Os passinhos precisam ser mais rápidos, né? Um exemplo é o próprio Martini, né? 1990, que é Touch Girl. Don't wanna lose your display, and now you wanna sing. Então, tipo assim, você já vê que é um RPM mais rápido, né? Quem é DJ sabe o que eu tô falando, né? Fala Valdir Santos, fala Anderson Rocha, um forte abraço. É verdade, o Anderson Rocha, ele é ali de Santa Catarina, de Itajaí, um representante cultural, ele falou o seguinte, que é Pomerode e Joinville, né? Que ele foi, então, duas cidades aqui do sul, em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, que Jorge Moroder, opa, é bom que fosse também, né? Mas foi o Francesco Napoli veio tocar. Inclusive, eu tava vendo outro dia, achei que o Jorge Moroder tinha falecido, não, tá vivo, né? Que show, né? Outro cara que você já tava ouvindo no caminhão, que era Fagner, né? Cantor nacional, né? Ele achei que tinha falecido, pô, né, cara, baita talento. Outro dia eu vi uma matéria dele ali e tal. Eu falei, caramba, os caras colocam umas matérias que os caras morreram, não tem nada a ver. Depois você vai ver, é tudo fake news, né? O cara tá vivão lá, até mandei um salve pra lá. Vamos ver lá no Insta se ele respondeu, inclusive. Mas eu acho que respondeu, super humilde, Fagner, né? Grande cantor, né? Então vamos lá, vamos pro funk. O que eu quero trazer pra vocês, né? Sobre a desordem anticultural que tá acontecendo no Brasil. Por trás, vocês estão ouvindo funk real aí, né? 60, 70 aí, né? Então, o que acontece, né? Vou falar um pouco sobre a culturalização do funk, né? Isso mesmo, Daniel Oliveira, é verdade. Do pop anos 80, com o próprio Michael Jackson, o pai do pop, né? Então, inclusive, tem música aí do próprio Michael Jackson, que o George Moroder também ajudou ele ali, né? Você sabe, né? Então, tipo assim, foi um produtor, né? Então, esses caras são tremendos, né? George Moroder, James Brown ali, George Moroder, Dana Summer, Michael Jackson, né? Na Eurodance 90, vamos chamar de J Bobo ali, né? Dentre outros. Mas J Bobo expandiu vários, é produtor de vários outros cantores, né? Os mais top é J Bobo que fez, né? Que levantou, encalçou os caras ali, né? Então, ótimos produtores musicais, né? Tivemos aí dentro do estilo flashback, né? Internacional, né? Vou falar um pouquinho sobre funk aqui, galera. Sobre a história. Ó, o tema de hoje é a história e degradação cultural do funk, né? Vamos falar aí agora, pra mim não fugir aqui. Daqui a pouco tem que almoçar ali no meu enteado e... Então vou ir pra nossa direção aqui, né? A história e degradação da cultural do funk, né? O que é funk, galera, né? O que é funk? Vou explicar pra vocês o que é funk. Funk é originado de 1960, né? Com James Brown, né? O pai do funk, né? Também teve outros ali, né? Junto com Maceo e também com Marvin Parker, né? Marvin Parker que cantavam e levantaram esse estilo chamado funk, né? Que é o funk de 60 a 70, né? Que teve uns 10 anos de grande explosão do funk, né? Daí em 73 por aí começa uma grande explosão onde é culturalizado a cultura hip hop, né? Um novo estilo musical, né? Que é inspirado do soul e do funk, né? Soul funk. Então a raiz da cultura hip hop é soul funk. A raiz da Italo Disco é o funk também, né? 70.
Eurodisco, né? A raiz da Eurodisco é a Ítalo Disco. E assim por diante, né? Os anos 90, tudo que nasceu nos anos 90 de musicalidade é inspirado pelos anos 80, né? Da Ítalo Eurodisco, né? Das duas, né? Das composições artísticas musicais, né? Dois estilos, né? Dois gêneros musicais, né? Que formam um, né? Muitas pessoas não sabem disso. É igual o próprio soul funk, né? O soul e o funk são praticamente irmãos, porque um nasceu do outro, né? E o funk, ele é derivado de uma mesclagem do soul e do jazz, né? Então, sempre vem pegando um pouco, né, da inspiração do que veio no passado, né? Nada foi criado do nada, esse estilo é novo, né? Sempre tem uma composição, harmonia, estilo musical do que era o estilo anterior, né? Então, vamos falar assim. Origem do funk, 1960, com James Brown, Marcel, Marvin Parker, né? Mistura, né? Que é do R&B, o soul, né? E o jazz, né? No Brasil, como chegou esse funk no Brasil, né? No Brasil chegou ali pelos anos 70 e poucos, né? Que eram os bailes no Rio de Janeiro, né? Já vinha, né, com a inspiração do soul funk, né? Dos passinhos nos bailes no Rio de Janeiro. Isso foi modificando o estilo. E ali, pelos anos 80, o DJ Marlboro, né? Ele trouxe um estilo lá de Miami, né? Na Flórida, que é o estilo Miami Bass, né? Miami Bass, batida, né? Era um estilo mais... um batidão mais forte, mais pesadão, né? Que é um subgênero do hip hop. O Miami Bass é um subgênero, né? Saído um pouco do hip hop, né? DJ Marlboro trouxe, né? O Miami Bass ao Brasil. A partir daí, o Miami Bass veio vários outros cantores, por exemplo, MC Marcinho, Era Só Mais Um Silva, o MC, como se diz ali? Toda aquela galera ali dos anos, né, 80 para 90, que trazia esse funk mais pancadão, né? Que eram os bailes funk, né, do Rio de Janeiro, né? Também se expandiu para São Paulo, as capitais, e foi indo, descendo para todo... Aqui temos no Sul, né? O Sul se expandiu mais nos anos 2005 para cima que veio, né? Então demorou para vir para cá, né? Até chegar lá para baixo no Rio Grande do Sul. Eu sou de Cascavel do Paraná. Paraná é um estado mais agrícola, né? Agrícola, cultural, mais familiar, menos desenvolvido tecnologicamente, mas, né, que é como se fosse o celeiro do Brasil, né? Algo nesse sentido, assim. Então demorava para vir aqui, porque nossa cultura sempre foi mais country, né? Também mais Ítalo-Eurodisco, né? Que é uma mistura aqui no Sul, né? Ítalo-Eurodisco, né? Sempre a maior expansão nossa foi Eurodisco, porém com a pitada boa, né? De Ítalo, né? Para os nossos descendentes aqui do Sul, né? Ser polacos, né? Serem, igual eu falei lá no começo da live, serem alemães, né? Então essa culturalização da Ítalo-Eurodisco, né? Eu sempre falo Ítalo-Eurodisco porque, né? Expressão cultural, né? De onde nasceu, de quando nasceu a Ítalo, para vir a Euro, inspirando a Euro. E também nesse sentido da culturalização, né? Dos ancestrais aqui, né? Dos alemães que vieram, né? Para cá e traziam o estilo que eles gostavam, né? Você não ia ver um alemão pegar e falar do nada, vou ouvir música da Venezuela, vou ouvir música dos Estados Unidos. Não, vou trazer o que tá rolando lá na minha cidade, lá na minha terra natal. Eles traziam os discos, depois as fitas cassete, né? Depois foi evoluindo pro CD e tal. Tá, agora eu vou continuar falando de funk pra vocês compreenderem, né? Então, eu quero falar um pouco essa live sobre o poder de influência que a música tem, né? Sobre nossas crianças, nossos jovens, né, galera, né? As pessoas, muitas vezes, por causa do dia a dia, correria, né? O trabalho, a coleção de boleto que todo mundo tem. Então, a galera, ela não tem esse tempo para pesquisar, né? Eu sou caminhoneiro, né? Daí nas minhas folgas, por exemplo, hoje é minha folga, justo num domingo, que bom, né? Eu pego bastante artigo, né? Histórico, cultural, e trago para vocês algumas ideias do que está acontecendo, né? No mundo, alguns fatos aí, né? Tal, né? A música, né? Falar sobre a música. A música, ela é uma programação mental, galera. Não é apenas, eu tô ouvindo música, né? Só por ouvir, não. É uma programação mental total, né? E nesse funk, olha a diferença do funk, né? Eu quero fazer aí uma comparação do funk de 1960, que era o funk de James Brown, que falava nas letras
Ei, cara, vem dançar, né? Quero ver você ser melhor que eu, quero ver você arrasar na pista. Hoje meu amigo tá arrasando na pista. Ah, é ele, aquele é meu amigo, eu conheci dele aqui, né? É, falei pra garota que aquele cara que tá apavorando lá na pista é meu amigo, entendeu, né? Entendeu? Tipo assim, queria fazer uma moral. As letras eram nesse sentido. Ó, aí, né? Eu vejo a garota, eu perco o controle, né? Tipo assim, ele fala assim, essa eu vou dançar, né? Tal. Então, é nas músicas pra você conquistar, né? Pra você se aproximar. Já vai. E o que acontece, né? Desde 60, né? Onde é nascido ali o funk, né? Soul funk, né? Que a gente fala né? Soul funk, né? Quem coleciona disco fala soul funk, né? As pessoas que não conhecem falam só funk, mas é soul funk, né? Pra não envolver muito com esse funk atual, né? Eu sempre cito, né? O soul funk, eu sou apaixonado por soul funk. Por quê? Porque se eu falar funk pra uma pessoa, mesmo que ela seja das antigas, mas ele vai falar assim, mas se esse cara tá falando funk atual, essa pornografia, essa, né, degradação cultural, tá falando funk de 70, né? Então, não sabe, né? Então, soul funk, eu sempre né? Então, vamos falar assim, a música é a progressão mental, né, galera, né? Não adianta a gente querer falar e fugir disso, né? Porque a neurociência, ela explica, né? E prova que a música, na minha opinião, né? E através de estudos também, ela é espiritual, né? A música é espiritual. O próprio soul, o blues, ele nasceu de músicas espirituais, né? Do povo, dos escravos, né? Africanos que vieram ali para os Estados Unidos, né? Para trabalhar nas lavouras ali de algodão, não sei se você sabe, né? Eles começaram a cantar dentro das lavouras o blues, depois lançaram o jazz, daí o soul, o funk, e é onde a gente chegou agora, né? 1960, funk de James Brown. Nos anos 80, o funk no Rio de Janeiro. 80 para 90, Jay Malboro trazendo né, o funk bass, né? Que era o Miami Bass, né? No estilo originado do subgênero do hip hop que nascia em 73. Então o que acontece? Ali, nos anos 90, nasce Claudinho Bochecha, outros caras, né? Que cantavam músicas maravilhosas, So Love, né? Daí veio vindo, foi pros bairros, né, das periferias cariocas e trouxe o dia a dia deles, falando, né? Sobre a prostituição, o crime, as facções, sobre a questão do dia a dia ali mesmo do jovem, né? E isso foi virando uma apologia e hoje em dia estamos desenfreados, né? Tá desenfreado totalmente, né? E por isso que é bom a gente respeitar o verdadeiro funk de 60, de James Brown, de Marcel, de Marvin Parker, né? De todos esses nomes, né? Às vezes dá uma olhadinha aqui no papel, galera, porque senão eu já confundo o nome do cara. Eu tava falando de um cara, tava falando depois né? Citando o sobrenome do outro cara. Eu já juntei dois cantores num cantor só. Então o que acontece? A atualização que temos hoje, né? Vou falar para vocês. Os jovens do Brasil têm ouvido 350 milhões de visualizações no YouTube, né? De funk, né, que eu falo funk sujo, vou citar para vocês. Esse funk atual, né? Que desmoraliza a mulher, que fala sobre apologia ao crime, influência, ostentação, criminalização, né? Esse estilo, né? Então, falando sobre funk aqui, né? O funk, né? Ele virou hoje em dia no Brasil uma apologia ao crime, né? E à violência, infelizmente, né? Esse dia eu tava falando com uma secretária de cultura, se não me engano era de Minas Gerais, ela falou, nossa, tá feio, né? Tá feio o funk aí pro sul, ela falou, né? Pegou até o sul, né? Aqui tá e pro sul também tá, né? Falei, verdade, infelizmente chegou aqui no sul e tá acabando com a mente do jovem, né? O que esse funk atual tem fornecido para os nossos jovens? Vou falar para vocês agora. Apologia ao crime e violência, conteúdo sexual explícito, né? Influência comportamental. E tá gerando, né? Isso afeta na influência comportamental do cidadão, né? Querendo ou não, né? Por quê? Porque é uma programação mental, né? Isso é explicado pela neurociência. Então, o que acontece? O jovem, a criança que fica ouvindo funk, esse estilo atual, né? Que é o funk sujo que eu falo, né? Isso vai influenciar totalmente ela, né? Porque é uma música de engano e ilusão, né? Da ostentação, né? Incitua, influencia, incita, né? Ao jovem a não ter o que ele não pode ter, né?
Esses dias eu tava vendo um funkeiro falar, né? Na outra live eu falei. Um funkeiro fala assim, a favela venceu. Quem venceu foi o bolso dele, né? Nem ele venceu, né? Porque se tivesse vencido, estaria dando bom exemplo e sendo boa cultura, né? Uma influência boa de músicas positivas para as crianças e jovens que ouvem ele, né? Você que é funkeiro, que tá me ouvindo aí, que certamente vai ouvir essa live, cara, pega e incentiva o jovem, cara, a trabalhar, né? Ajudar a mãe dele, ajudar o pai dele, né? A sonhar alto, né? Mas sem mexer com o que é dos outros, né? Eu vejo tanta música feia aí falando, ah, fui lá e catei, roubei, também de assalto, arma, Glock, lança perfume, só fala em droga e só, né? A gente sabe que o jovem ele tá na época da curtição, né? Todos nós passamos por essa época da curtição, né? Mas curta com sabedoria, com responsabilidade, seja um incentivo para criança. Na outra live eu falei para vocês, né? O mesmo menino, cara, que você não dá cultura, é o mesmo menino que amanhã pode vir e meter um ferro frio no teu pescoço, né? Eu contei que em 2010 dava aula para uma criançada aqui em Cascavel de hip hop, né? De grafite. Cheguei depois lá de Santa Catarina, que fui morar em Santa Catarina um ano. Voltei para minha cidade natal aqui, Cascavel. Dando um rolê ali, um cara meteu um revólver no pescoço e falou, aí, cara, passa. Tava tirando o tênis e tudo, já passando pro cara o celular. Daí o cara me olhou e falou, oh, cara, você é o Thiagueira? Daí eu falei, verdade. Cara, oh, perdão e tal, né? Eu sou o B-Boy Bebê. Você me dava aula lá no Santa Cruz, lá na favela, na igrejinha lá, de hip hop nas antigas. Cara, pelo amor de Deus, tal, né? Cara, me desculpa, cara, me desculpa. Mano. Que mancada que fez. Então, tipo assim, eu plantei uma semente, eu plantei cultura. Já vai. Já volto. Só um momento, só abrir a porta pro gato. É a bola? Vem, bolinha. Eu achei que era os gatos. Para, bolinha. Você tá fazendo live, quieto. Deixa eu chamar meu cachorro. Vem aqui, bolinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cachorro. Cachorro, você pegou no... Isso é legal, minhas lives, gente, que sempre vem um gato ou cachorro da minha coleção. Aí, ó. Bola. Vem aqui pra você aparecer bem na foto, cara. Então, essa cadelinha aqui, eu vou contar pra vocês a história dela. Vem, bola. Quero mostrar pra vocês. Ela agora tá pulando, nem serelepe. Mas, gente, ela foi achada no lixo, né? Minha enteada achou ela no lixo, ligou pra minha esposa e falou, achei uma cadeirinha aqui no lixo, vocês não querem pra vocês, tá que não vou poder criar. Vai ter que doar pra outra pessoa. Daí nós pegamos ela. Né? Eu chego do serviço, né? Vou tirar minha botina. Ela já vem e me abraça. Ela chega a abraçar, assim, de verdade. Né? Então é muito, muito bom, né? Saber que os animais lembram da gente. Né? Os animais, né? Eles fazem parte da nossa família, né? Então, voltando ali ao nosso assunto, pra gente não fugir do assunto, né? Porque o cachorro queria entrar ali, eu tive que parar um pouquinho a live aqui. Mas, galera, então, falando sobre o que o funk tá acontecendo, o funk tá fazendo na mente dos nossos jovens, o funk atual, o funk sujo que eu falo, né? Conteúdo sexual explícito, influência comportamental do cidadão, né? Levando ao engano, a ilusão da ostentação, né? A falsa ostentação, né? Igual eu sempre falo, né? Tava falando, né? Antes sobre o B-Boy Bebê, né? Os cara cantam, né? Uma criminalização, né? Uma incitação, né? Ao sexo impuro, né? Colocando a mulher como apenas um objeto, né? Então, tipo, o que o jovem vai ter, né? Através da programação mental? O que ele vai absorver disso, né, galera? Né? Vejamos um exemplo. O que as músicas dos anos 70, 80 e 90 cantavam? Romance, vou conquistar aquela mulher, vou conquistar aquela garota, né? Você que meus amigos dançar, se divertir e tal, né? Ou as histórias do campo, história, né? De cavalo, história de sítio, né? De fazenda, né? De romances, né? No sítio, no interior. Então, eram músicas, né? Do dia a dia. Hoje em dia, o que esse engano, né? Essa influência do engano e ilusão, essa mentira tá contando para nossos jovens, né? Que ele, né? Vivendo nesse mundo ilusório, né? Do funk, da proibição, da ostentação, da falsa ostentação, ele vai ter a mulher que ele quiser. Pra quando? Pra casar? Não. Só por uma noite, né? Só por um momento. Entendeu? Então, um baita de um engano e uma ilusão isso aí, né?
É, outra coisa que esse funk atual tem trazido é o falso empoderamento, né? Um falso empoderamento, né? De vida, né? Então é querendo trazer, levantar que o sexo A ou o sexo B é melhor que os, né? O sexo A é melhor que o sexo B, que homem é melhor que mulher, mulher é melhor que homem. Essa confusão que está gerando aí nas próprias redes sociais, né? Então, você já vê aí até ali metade né, do tema que eu estava pesquisando na internet. Cara, né? Isso aí que é tudo por neurocientistas, pessoas, ativistas culturais, baseado no que está acontecendo no mundo, né? Que eu estou pesquisando, né? Para trazer para vocês, né? Sobre a diferença, a grande diferença do funk de 60 de James Brown para chegar até aqui, né? Essa grande decadência moral e cultural que está acontecendo no Brasil, né? Então, esse funk atual, ele também ativa o sistema límbico, né? Que é o sistema responsável, né? Pelo instinto, né? Pela excitação e impulso, né? Então, voltando lá no começo, é uma programação total da mente, né? A música, né? Então, ativa o sistema límbico, né? Ativa também, né, a excitação, o impulso, o instinto, né? E isso tira a pessoa do mundo real, né? É praticamente uma droga, né? Praticamente um vício, uma droga, né? Então a neurociência explica isso como uma formação de vício, né? Isso é neurociência, né, galera? Pode pesquisar aí no Google, qualquer, né? Formação de vício, né? Então a gente está vendo que o jovem, né? Ele está se comportando conforme as músicas que são, né? Ouvidas diariamente, 24 horas o jovem ouvindo. Eu estava falando, ano passado, eu já comentei sobre isso, eu sentei no parquinho aqui, né? Mexendo na internet ali, mexendo na página, e dali a pouco eu tava preparando uma história de passinho, né? Você não lembro de quem que era de um DJ, se não me engano até era do DJ... Ele tava aqui, é o DJ Rony Moura, né? Eu tava preparando a história dele ali pra contar na página, né? Que eu conto a história, você que tem grupo de passinho, você que é DJ, você que é colecionador de itens retrôs, veículos antigos, você que é cantor cover, canta flashback, né? Entre em contato comigo, né, para você ter a oportunidade aí de a gente fazer uma matéria, gravar uma matéria contando sua história, como você se apaixonou pela cultura flashback, como você conheceu, né? Vamos levantar essa cultura flashback para cima, né? Porque o que eu tô lendo para vocês aqui é totalmente uma manipulação mental da sociedade através da música suja, apologia, né, ao crime, à violência, uma programação mental, né, uma destruição total do instinto, né, cultural, né, do jovem e da criança, né. Então esse estilo de música, o funk sujo atual, ele tem, né, trazido, tirado e trocado, né, o instinto, né, do ser humano, né, colocado o instinto no lugar da virtude, né, e também colocado o ruído no lugar da linguagem, né. O ser humano ele é feito de virtudes e de linguagens, né, e está sendo infelizmente trocado, né, e implantado, né, anticulturalmente, né, através dessas músicas, um instinto apenas, né, como se fosse um animal, né, para seguir apenas seus desejos, né, o que lhe convém, né, tirando toda aquela questão do respeito, da moral, da disciplina ética, né, da sociedade, e ruído, né. Então isso não é música, isso é ruído, né, ruído, anticultura, né. Então é necessário, né? Por que eu estou fazendo essa live, cara? Falando um pouquinho sobre história, desde comecei falando sobre o blues, jazz, soul, funk, né? A história da Ítalo Eurodisco, né? E vim cair aqui no funk, né? No funk desde 60 de James Brown até hoje, 2025. Nós estamos o quê? Deixa eu ver aqui. Acho que é 28 hoje, né? 28 de outubro de 2025. Até aonde nós chegamos, né? Então, aonde nós chegamos desde 60, quando o funk era tão maravilhoso, né? E olha o que ele virou. E vocês me perguntaram, Tiagueira, por que você fica se matando? Se matando, não, né? Correndo atrás, dando flashback, deixa esse povo pra lá, tanta gente
ingrata e coisa arada. Eu falei, cara, sempre vai ter os ingratos, sempre vai ter o joio no meio do trigo, né? Sempre vai ter a galera que só quer faturar, só quer se aparecer, brilhar, quer brigar, quer falar mal do passo, quer falar mal de quem faz ativismo cultural, de quem levanta a bandeira da cultura no Brasil, né? Mas eu não posso olhar nisso, né? Quando eu comecei, eu já sabia que ia acontecer isso, né? Só que acontece o seguinte, né, galera? Tem uma coisa muito mais importante que isso, que é a questão do a questão do da culturalização, né? Para a gente manter o nosso estilo de vida vivo. Por quê? Se que eu conseguir destruir o funk maravilhoso de 60 e 70 de James Brown, transformando nesse esgoto anticultural atual, né? Claro, tirando, né, as pouquíssimas exceções de funkeiros que cantam um funk positivo, onde fala, vou trabalhar, vou ajudar minha mãe, vou dar um trampo, né? Vou conquistar minha motinha, meu carro, entendeu? Minha casinha, né? Quero casar, ter meu filho. Então, tipo assim, tem funk que é positivo no meio de tudo isso. Ainda tem, né? Os poucos, né? Que salvam ainda, né? Esse funk atual. Mas você, jovem, que canta, você que quer cantar funk, cante um funk que incentive o jovem, né? Não é só bunda no chão, balança, não sei o que, em tal buraco, isso, aquilo, droga, crime, só, né? Sacanagem, né? Isso aí, infelizmente, você vai incentivar o jovem a coisas negativas, né? E voltando ao assunto, o mesmo jovem que você não dá cultura hoje é o mesmo jovem que pode meter um ferro frio no teu pescoço amanhã e te apagar, né? Igual aconteceu comigo, né? Que eu fui assaltado, tava comentando antes do doguinho entrar aqui no quarto, queria entrar aqui. Aonde eu fui assaltado e o jovem lembrou de mim, de eu dar aula, né, de hip hop, uma década ou mais, né, para ele atrás, né, e ele falou, Thiagueira, pô, que complicado aí, né, que eu nessa vida, né, e acabei querendo assaltar você, né, eu falei, cara, não, para com essa vida, né, cara, hoje em dia ele tá de boa, incentivei ele, né, ajudei ele a arrumar um trampo, né, tá com a filhinha agora, falou esse dia pra mim, tá com a filhinha e tal. Quer combinar uma hora dele vir fazer uma live, né? Falar, pá, né? Desse testemunho, né? É um testemunho esse, né? Quase um testemunho, né? Quase que virou um testemunho se o cara puxasse o gatilho. Então, mas o cara lembrou, então eu plantei cultura, né? Eu trago sempre esse exemplo do B-Boy BB aí, né? Que eu dava aula nas antigas de hip hop pra ele, de cultura urbana, né? Que o hip hop é uma cultura urbana. E ele foi lá e lembrou de mim, né? Falando, não vou te assaltar, né? Ou até não vou te apagar, né? Então, o que acontece, né, galera, né? Vamos plantar boas sementes, né? Quem planta boas sementes colherá bons frutos, né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, galera, né? De novo aquela frase, né? Eu nunca me canso de falar. E sempre tem alguém que não ouviu, né? Quem planta sementes de limão azedo jamais colherá maçãs doces. Isso é o quê? Minha opinião é um fato. Planta lá, vai você, quem quiser aí, ó, quem quiser do Facebook aí, planta semente de limão, né? Quero ver nascer maçã doce, algo doce, algo gostoso. Não, né? Então, plante a semente certa, seja um incentivo, seja um influenciador, seja um incentivador da boa cultura, né? Eu tô passando para todos os ativistas culturais, o próprio Anderson Rocha aí, né? Ela de Itajaí, Santa Catarina. Passei agora há pouco no privado, tá aqui o projeto da Dia Municipal da Cultura Flashback. Sua cidade não tem? Minha cidade já tem. Ajude a próxima cidade vizinha a ter esse dia. O que adianta ter um monte de cidade? Daqui a um dia tem 1000 cidades com o dia do flashback, né? Já me falaram isso, né? Já chegou meus ouvidos que alguém estava falando isso. Falei, cara, deixa ela ficar falando abobrinha, deixa pra lá, né? Isso aí não entra no meu ouvido, né? O que fizeram pela cultura flashback? Né? O que fizeram para salvar a cultura do funk de 60 lá, James Brown? Nada. Virou esse esgoto anticultural musical, né? Que pra mim nem é música, né? É apenas um ruído, igual os neurocientistas falam ali, né? Os próprios pesquisadores do assunto, né? Que trabalham com a mente, que conhecem o que está acontecendo, né? Com a influência anticultural no Brasil, né? Esses caras que são super estudados no assunto e renomados, eles falam isso aí, né? Que é um esgoto cultural, é anticultural, é apenas um ruído, né? Que estraga toda a percepção, o estudo, a conscientização cultural do jovem, da criança, né? Então, o que será, e eu sempre falo, né? O que será do futuro do Brasil
se não levantarmos e salvarmos as boas culturas retrô, né, antigas. O próprio hip hop, quem é do hip hop sabe, o próprio hip hop já está indo para um lado complicado, né? A própria cultura hip hop, eu fui nos eventos de hip hop, eu vi, modificou as músicas, né? Claro que vai ver evolução em tudo. Modificou totalmente as músicas, né? Tirou todo aquele negócio de atitude. As letras, estava traduzindo em inglês outro dia. Fui numa batalha de break, ouvi umas 5, 6 músicas, falei, caramba, né? Eu fiz um curso de inglês, sei o básico de inglês, ouvi meio por cima assim, falei, caramba, cara. As músicas falando só em identidade, falando sobre gay e lésbica, né? Quem quiser ser, né, gay e lésbica, né? Eu acho que é uma escolha sua, mas colocar para criança, para o jovem na música. Então, várias músicas falando desse teor aí, né? Da sexualidade já da pessoa, falando da questão eu sou mesmo, não sei o que, eu vou arrebentar você, ou uma música mais feminista falando assim, eu vou arrebentar com a cara do homem, né? Tipo assim, as traduções, né, das músicas atuais, a partir de 2000 isso aí. Então, tipo assim, galera, o hip hop já estão pegando, né? Conseguiram estragar o funk 70, né? Claro que o funk 70 James Brown jamais vai ser estragado. Só que no Brasil, a conscientização, o conhecimento, né, que é básico, do cidadão, ele sempre vai achar que funk, quando falar em funk, vai ser esse funk desses caras aí, MC Oran, esses caras aí, né? Faz apologia. Então, o que acontece, galera? Né? O hip hop estão começando a mexer. Depois do hip hop vinha qual cultura? Italo-disco, né? Que é a nossa cultura. Chega. Então vai chegar um momento. Eu sempre falo, em 2020. Foi em 2020, quanto sei? Acho que foi 2020, depois, pós-pandemia, né? Tava saindo do trampo, né? Eu trabalhava um negócio de instalar piscina. Passou um Vectra, lembro até agora. Passou um Vectra branco curtindo Flashback. You're my heart, you're my song, né? Que é do Mother Town. E começou, tchá, tchá, senta, senta, não sei o que, em tal buraco. Manda abobrinha, né? Só pornografia. Então, tipo assim, eu falei, caramba, cara, começaram a estragar nosso flashback das antigas. Daí eu me revoltei, eu falei, caramba, cara, não, precisamos fazer alguma coisa, né? Daí eu comecei a escrever os projetos e falei, vou levantar uma página e levantar o projeto Cultura e Flashback Brasil, né? E é por isso que eu tô aqui, ó, Cultura e Flashback Brasil, essa página, tentando lutar, incentivar, 17 projetos em mãos, gratuitos para todos vocês. Fui chamado para 6 estados para palestrar sobre o poder e incentivo da cultura na sociedade, né? O poder e influência da cultura na sociedade, que é uma palestra que eu levo, aonde incentiva, explica e traz os números, traz o que está acontecendo com o jovem, algo como eu estou falando para vocês, né? Mas mais profissional, claro, né? Aonde prova para as pessoas, para os secretários de cultura, para as pessoas da sociedade, prefeitos, vereadores, eu sempre incentivo para essa pessoa que faz lei vir assistir a palestra, para ele saber o que está acontecendo com o nosso jovem, né? A poder que a influência da música e da cultura urbana tem na vida do jovem, né? Eu fui salvo, né? Eu sempre falo isso aí, né? Mais um exemplo da minha vida, da minha história, né? E meus amigos sabem, eu fui salvo do submundo através da cultura hip hop, né? Lá em 2005, 2006 por aí, meu tio falou, cara, tem uma galera lá da igreja, lá ia na igreja evangélica, falou, tem a galera do hip hop. Falei, hip hop na igreja, né? Nada a ver, que viagem, mas eu vou lá ver qual que é. Me convidou umas 2 vezes. Na segunda vez eu fui, porque eu falei, mas como é que eles dançam? Eles rodam, fazem paradas, os moinhos, os bagulho, com a cabeça, piar bem louco. Já os mortal, pá. Eu falei, que doideira, eu vou lá. Eu era louco pra aprender hip hop e via nos vídeos, sabe? Assistia os vídeos na MTV ou nas fitas cassete, na época, né? Videocassete, anos 90 pra 2000 ali. Né, era 2005, mas a gente ainda, naquela época, mal e mal tinha DVD, tinha mais videocassete naquela época, eu lembro. Eu peguei e era encantado bolinha, pelo hip hop. Só que daí o que acontece? Eu não tinha quem me ensinava, daí eles falaram que tinha na igreja uma galera do hip hop, fui, me trataram bem, né, o Billy Bill, o Faísca, os Piá aí, até, camarada até hoje, Jamaica, galera do hip hop. E nesse comecei a me envolver, montei o clube de low bike, comecei a me envolver também com a cultura low hard, conhecer, estudar, pesquisar o que eram as culturas, e comecei a ter essa mente mais voltada para as culturas urbanas. E ali, na maioria dos meus amigos, galera, da época da escola, da época que cresceu comigo no bairro, tem passagem policial, foram presos, se envolveram com droga, com crime, com alguma coisa errada, né? E eu consegui me destacar daquilo lá, me sair, né?
e me envolver com a cultura urbana, né? Com a dança, com hip hop na praça, nos eventos, viajando o Brasil, nos encontros de breakdance e tal, né? Nos campeonatos de dança e tal, participando. E sempre envolvido com a cultura flashback, né? Através do colecionismo, ia nas festas e tal. Porém, isso não levava como cultura. Daí, em 2022, eu comecei a levar como cultura o flashback, né? E pensei, caramba, né, cara? Eu venho das culturas urbanas. O flashback foi abandonado. Depois dos anos 80, veio a Eurodance 90, teve as discotecas, depois acabou. Teve uma época que era bem parado de flashback, bem difícil algum DJ fazer festa flashback no Brasil. E todos sabem disso, né? Alguns DJs salvavam isso e organizadores de eventos salvavam isso, com os paredões de flashback, né, que tinha os paredões de som, e alguns raros DJs. Depois da Covid, eu acredito que o pessoal acordou para isso e falou, cara, eu preciso viver. E os quarentões, cinquentões, essa segunda idade, que não chega na terceira idade, né, que é pós 30, que eu falo que é a segunda idade, essa faixa etária eles pegaram e começaram a acordar pra vida. Falar, pô, cara, perdi um parente, ou muitas vezes, pô, precisei ficar preso dentro de casa, não podia sair pra rua. Eu preciso acordar pra vida, né? E o pós-Covid, isso não são palavras minhas, galera. São das próprias entrevistas que eu tive pessoais com o povo, né? São 66 histórias de passinhos a gente tem na página, também no canal do YouTube, né? Ítalo Disco Thiagueira tem algumas das histórias ali. Inclusive eu vou publicar o resto lá, né? Onde conta a história, né? Desse povo do flashback, DJs, colecionadores, cantores covers e grupos de passinhos. E eles falavam pra mim, falaram que pós-Covid acordou eles, né, pra vida, né? Onde eles viram, perceberam que eles precisavam viver, precisaram acordar pra vida, sair dançar, não ficar apenas pagando boleto, trabalhando, vivendo o cotidiano ali. Precisava viver. E a Covid levantou muitas pessoas, tanto aqui quanto fora do Brasil, né? Eu vejo que as pessoas se expandiram mais, estão saindo mais, estão aproveitando mais a vida, né? Quem sabe foi um estopim, né? Um toque para as pessoas acordar e falar, eu preciso viver também, né? Infelizmente muitas pessoas se foram na Covid, né? Sinto muito pelos familiares de vocês, né? Tive amigos que perdi também na Covid, complicado. Porém, né, eu percebi que muitas pessoas me falaram isso, né? Então, o que acontece? Voltando lá no assunto, para terminar essa live, para vocês compreenderem, né? Se nós não salvarmos, não levantarmos essa conscientização cultural do flashback como uma cultura de recordar, né? Que embaixo tá os 4 elementos, né? A flashback, cultura flashback, a cultura de recordar. Flashback é o quê? Recordar o passado. O próprio nome flashback vem do inglês, substantivo, onde quer dizer agora há pouco, né? Ah, lembrei daquilo, entendeu? Né? Né? Deixa eu voltar lá atrás, deixa eu voltar no passado, né? Recordando o passado. Né? Então é uma cultura de recordar, onde envolve as músicas, as danças, os passinhos e a discotecagem e o colecionismo. E o que acontece, galera, né? Se nós do flashback não levantarmos, não cuidarmos, não preservarmos, vai acontecer igual isso aí. Vai acontecer igual a 2022, que eu vi o carro passando lá, Vectrão branco, o cara curtindo. Começou a base do flashback e começou a cantar putaria, né? Então, que possamos cuidar da nossa cultura, né? Forte abraço, era isso que eu queria falar pra vocês, né? Cuida do seu filho, né? Evita esse funk